O tema da minha mensagem hoje é a mulher pecadora. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se atrás dele, chorando aos pés, começou a molhar os pés com lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava os pés e derramava perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que a convidara disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que está tocando é uma espécie de mulher, a espécie de mulher que o está tocando, pois ela é pecadora. Mas respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Olha para cá, por favor. E aqui vai entrar a questão de uma parábola, né? E Jesus diz assim para ele: se duas pessoas devem para um senhor, e as duas não têm condição de pagar, uma deve muito e a outra deve bem pouco. E como não tem condição de pagar, este senhor perdoa as duas dívidas. Simão, qual pessoa será mais grata a este senhor a qual perdoa a dívida? Simão disse: olha, aquela a quem mais devia. E Jesus diz: falaste bem, porque a dívida foi maior, e então a graça sobre a sua vida também foi maior. O que esse texto vai mostrar para mim e para você é que não existe, grave bem isso, não existe cristianismo sem uma convicção profunda de pecado. Não é uma convicção superficial. O cristianismo passa por uma convicção profunda de pecado. E quanto mais consciência nós temos do nosso pecado, maior então vai ser o nosso amor pelo Senhor. Não há conhecimento de Deus, não há salvação, não há graça sobre nossas vidas se nós não entendemos o quão pecadores nós somos. E é isso que esse texto aqui vai mostrar. É de suma importância que você saia daqui essa noite sabendo que você não é tão bom quanto você acha, que você tem muito mais falhas do que você achava que tinha, que você vê os seus erros não apenas como humanamente as pessoas enxergam, do tipo, falhas todos nós temos. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Ou errar é humano. Não, o cristianismo não é essa convicção superficial. Mas é necessário que haja uma convicção profunda. E é uma dádiva divina quando homens pecadores como nós percebemos o quão perdidos e condenados estávamos, e Deus nos achou. Isso é cristianismo. É saber que Deus nos escolheu, não por coisas boas que Ele viu em nós, muito pelo contrário, justamente por não haver nada de bom em nós. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Deus escolheu aqueles que não são, justamente para confundir aqueles que são. Deus escolheu os loucos, os pecadores, para confundir aqueles que se acham bons. E eu vou mostrar para você que não há pessoas boas. Eu quero passar alguns princípios aqui. O primeiro é o seguinte. Primeiro, uma consciência de culpa real é a premissa básica da fé cristã. Como o homem moderno, ele não sente culpa e não gosta de sentir culpa, assim é o homem moderno. Você não pode falar nada que ele está errado, que automaticamente ele já fica todo dolorido. Ele não pode se sentir culpa, sentir que está errado. E então o que eles costumam fazer é sufocar essa culpa. E às vezes pecados gravíssimos. Até psicólogos aconselham, às vezes, adúlteros, dizendo, olha, todo mundo erra. E então o cara sai dali pensando em mudar? Óbvio que não. Ele sai dali pensando na próxima traição. Por quê? Até aqui a profissional dessa área disse que isso acontece com várias pessoas. Eu fui apenas mais um. Os ímpios, a maneira que eles têm de acabar com Deus, de aniquilar a ideia de que existe um Deus soberano e onipotente, é simplesmente crendo em teorias como a teoria da evolução, de que o mundo veio do nada. E se o mundo veio do nada, nós também iremos para o nada. No Salmo 14, verso 1, o salmista diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e cometem abominação. Insensato é um eufemismo para tolo. Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Aqueles que dizem que não a Deus são tolos. E a consequência primária de não se haver Deus
É abominação, é pecado, é você viver a vida à sua maneira, porque se não há Deus, qual a base para eu chegar para um casal de adolescentes e dizer assim, vocês não podem ter relações íntimas antes do casamento? Eles me responderão, quem disse? E eu falo, Deus disse. Quem é Deus? Se não há Deus, como nós argumentaremos com dois homens ou duas mulheres dizendo, olha, vocês não podem ter relações entre si. Dessa forma, a sua posteridade não haverá, não vai existir depois de você. Eles respondem, e quem diz que eu quero descendência? Eu estou preocupado apenas com aqui, com agora. Se não há Deus, eles ainda vão argumentar dizendo assim, olha, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu pago meus impostos. Quem é você para falar a forma como eu devo ter prazer na minha vida? Eu que escolho. Percebe-se que se não há Deus, não há certo e errado. Não havendo certo e errado, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Porque não há alguém que julga, não há alguém que recompensa aquele que faz o bem, mas também que não recompensa aquele que faz o mal. Ou seja, vivamos à vontade. Como dizem, né, o carpe diem, vida louca. Ratuna matata, viva o momento. Esta é a única vida. Vamos aproveitá-la. Então, se não há Deus, meu irmão, você está tentando viver uma vida honesta e santa à toa. Porque aquele que passa a perna em todo mundo e você que é honesto no seu trabalho vão para o mesmo lugar. Essa é a forma que os ímpios aniquilam a Deus. Mas os cristãos de hoje, os cristãos contemporâneos, eles também têm o seu jeitinho, a sua maneira de aniquilar Deus, ou de pelo menos colocar Deus para debaixo do tapete. E sabe qual é essa maneira? Criando um falso Deus. Pastor, o senhor está dizendo que há cristãos protestantes que são idólatras? Sim. Não no sentido de adorar a imagem. Que as pessoas pensam que a idolatria é apenas quando você faz uma imagem de gesso, de madeira, ou seja lá do que for, e então se prostra diante daquela imagem. A Escritura vai dizer que ídolo é todo aquele criado pela arte e imaginação do homem. Ou seja, quando você monta um Deus na sua cabeça, que é diferente do Deus da Escritura, você também está adorando um ídolo. E o que muitos cristãos contemporâneos fazem? Eles criam um Deus que aceita tudo, eles criam um Deus que não pune, eles criam um Deus que não condena, ele cria um Deus principalmente que não julga, não faz nada. Então eles dizem, é este Deus aqui ao qual eu creio. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, o meu Deus é relax. Podemos fazer tudo o que nós quisermos, porque Deus não é esse Deus dos cristãos, esse Deus do Antigo Testamento que matava as pessoas. Percebeu que para muitos parece que existem dois deuses? No Antigo Testamento, Deus era um. Matava, como diz a Escritura, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro. E então eles acham que no Novo Testamento, Deus se converteu dos seus pecados e virou um outro Deus. Aquele um onde ele não repreende mais ninguém, sendo que a Escritura é explícita em dizer que nele não há sombra nem variação de mudança. Repare que Deus no Antigo Testamento matava, óbvio que sim. Você já leu Atos quando Ananias e Safira mentem para trazer uma oferta? Mentem, dizendo assim, olha, vendemos terreno por 100 mil, valor hipotético, claro. Mas eles entram em conluio e dizem assim, vamos falar para as pessoas que nós vendemos por 50. E vamos levar essa oferta para a igreja. Porque as pessoas estavam dando todos os seus bens aos pés dos apóstolos, então eles queriam ficar bem com as pessoas, só que eles queriam reter um dinheirinho. Meu irmão, se você vende um terreno, você quer dar metade do dinheiro que ir para a igreja, gente, pode almoçar lá em casa a semana inteira. Qual pastor vai ficar chateado com isso? Nenhum. Só que no Novo Testamento diz a Escritura que eles fazem um conluio, mentem. E então, o homem chega e ele diz, por quê? Por que mentiste ao Espírito Santo? E o cara, pau, no meio do culto, o cara cai morto. Chega a mulher saltitante, alegre da vida, querendo saber como estavam as coisas. E o apóstolo pergunta, por quanto vendeste o terreno? Foi por 50. Ah, tá mentindo junto com seu marido? Aqueles homens estão na porta ali, acabaram de levá-lo, e vão levar você também. E a mulher cai e morre. Isso em Atos. Não é na antiga aliança, não.
É em Atos, depois do Espírito Santo ter caído, depois de Atos 2. Então, não há mudança em Deus. Deus continua sendo o mesmo. Agora, os cristãos contemporâneos, eles montam um Deus em sua cabeça. Eles dizem que o Deus da religião é um Deus cheio de regras. E esse Deus, na verdade, é uma personificação do homem, porque os homens são assim, colocam regras para tudo. E eles dizem que a única regra que o Deus deles deixa é a seguinte: ame o próximo. O amor é o mais importante. Como assim? Sendo que Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então não tem como desassociar o amor nosso a Deus com guardar os mandamentos em relação ao Senhor e também em relação ao próximo. O falso pastor, ele é mestre em eliminar a culpa da consciência e do coração das pessoas. Eu vi uma vez um pastor estava num programa de auditório, e em TV, você sabe como que é, né? E colocaram uma mulher com um vestido curtíssimo diante dele, um decote absurdo, colocaram a Tammy Gretchen do lado, só gente da pesada. E fizeram aquela pergunta que é claro que ele sabia que fariam. Pastor, e se eu fosse para a sua igreja, o senhor me aceitaria? Meu irmão, em rede nacional, ser cercado do inferno, de ímpio ali, dá uma pergunta dessa, o que se esperava de um homem de Deus? Olha, o Senhor te aceita do jeito que você está, mas é necessário que você se arrependa dos seus pecados, e esse arrependimento seja visto através de mudança de atitude, porque a árvore nós reconhecemos pelos frutos. Não foi isso que o pastor disse. Porque pega mal, né? Você imagina o tanto de gente que quer deixar de seguir ele nas redes sociais, se ele falar isso. Sabe o que ele disse? Eu não te julgo. Eles deram um abraço tão gostoso. Chorar abraçados. Pergunta se a Tammy Gretchen mudou de vida. Continua a mesma coisa. Você consegue perceber um pseudo-amor? Um falso amor que, talvez por medo de perder seguidores, perder dinheiro, ser esculachado nas redes sociais, prefere fazer o quê? Pregar um Deus que é um ídolo. Pregar um Deus que não existe. Eu não julgo você. Eu também não julgo ninguém. Quem julga é a Escritura. E a Escritura diz que aqueles que não se arrependem dos seus pecados irão para o inferno. Eu sei que você ouvindo isso, você pode pensar: pastor, mas o senhor parece um pastor mau desse jeito. Como assim? Até para o senhor falar que Deus nos ama, parece que fala com a saliva de raiva escorrendo. Imagina o seguinte: nós vemos uma multidão caminhando aqui na frente da nossa igreja, indo, ouvindo louvores, cantando, tocando os seus violões, e eles ouvindo as músicas gospel, estão caminhando. Só que nós sabemos que logo ali à frente, a 200 metros, há um precipício. E se nós apenas dizemos: oh, irmãos, a paz, vão com Deus, estamos sendo amorosos com essas pessoas? Óbvio que não. O que um pastor de verdade deve fazer numa situação dessa? É erguer a sua voz com toda a sua força e clamar de todo o coração dizendo: parem! Este caminho leva para a morte. Ainda que vocês estão aí com um louvor correto, com um livro correto, este caminho vai levar para a morte. Voltem! O que provavelmente ele ouviria de muitos? Sem amor. Está com inveja da nossa alegria, do quanto de pessoas nós temos aqui, sendo que aquele era o verdadeiro. O falso pastor diz: eu não te julgo. E então a pessoa responde de que maneira? Ai, obrigado. E continua o seu pecado. Semana eu assisti uns trechinhos do podcast do Cabo Daciolo. Conhece? Cabo Daciolo, lembra, né? Glória a Deus. E ele estava num programa lá no Flow Podcast. E ali é 2 maconheiros e 2 alcoólatras. 2 caras perdidos ali. Tanto é que no meio do podcast, tem uma hora que a câmera corta, o cara está fumando, o cara foi para trás. É claro, uma coisa eu invejo do Cabo Daciolo. O cara corajoso, onde que ele está, ele fala. Fala mesmo. Mas o problema é que ele evangeliza errado. Então, ele
vou falar do amor de Jesus para vocês, que Jesus ama, Jesus isso, Jesus aquilo, sem falar de arrependimento de pecado. Quando você fala do amor de Deus sem o arrependimento de pecado, você está falando apenas metade do evangelho. E está começando pela segunda. Não vai surtir efeito. É necessário que primeiro se fale a respeito do pecado. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Mas antes do reino vem o quê? Vem o arrependimento. Esta é a ordem natural para que as coisas aconteçam. Então, ele termina, até pega na mão dos dois, ele faz uma oração. Eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Senhor, eu entrego em suas mãos. E o cara até erra, o cara fala, eu entrego em suas mães. O cara não consegue repetir uma oração. E ele sai dali feliz da vida dizendo, 2 almas para Jesus. Assista-os. E veja se houve alguma mudança de atitude. 0. Este é um desserviço que o falso cristianismo tem feito para a nossa sociedade. A culpa é fundamental no processo de salvação. Imagina que você seja um médico e tem um amigo seu do lado. Então chega um paciente num estado muito crítico diante de você. E este paciente tem um câncer que está corroendo ele por dentro, já tomou conta de quase todos os seus órgãos. Há uma mínima possibilidade dele viver. E então o seu amigo que atende no mesmo consultório que você, diz assim para esse homem, porque ele não está com nenhum sintoma externo ainda, de dor, de nada. Mas por dentro ele está podre. E então, ele diz assim, olha, meu amigo, eu vou receitar para você aqui um dipirona, 20 gotas de 6 em 6 horas, e vai ficar tudo bem. E você também é um médico que está ali do lado. Você sabendo do diagnóstico, você acha que esse médico que receitou o dipirona, ele fez um bom serviço para aquele paciente? Porque se ele fala do real problema, ia acabar com o almoço dele, ia acabar com a semana dele, ia trazer uma tristeza absurda para a vida dele. E então você chama-o de volta e diz assim, querido, ele mentiu para você. Você tem um câncer que está te corroendo por dentro. Você tem poucos dias de vida se você não se submeter a um tratamento muito difícil. É necessário que você comece a quimioterapia já hoje à tarde. Você vai perder todos os pelos do seu corpo, você vai ficar careca, você vai emagrecer, a sua fisionomia vai mudar. Se você fala aquilo vai trazer um baque para a vida daquela pessoa. Vai acabar com muitos planos que ela tinha para frente. Mas com aquelas palavras, você deu a única opção e oportunidade daquela pessoa se ver livre daquele câncer. De que forma? Com a verdade. Infelizmente, muitos pastores hoje, as pessoas chegam com uma faca atravessada na cabeça. E eles receitam AS, paracetamol, dizendo, vai-te em paz. Não pregam a verdade. A culpa é fundamental no seu processo de salvação. Tanto é que em 2 Coríntios, põe por favor, Miguel. 2 Coríntios 7,10, Paulo vai dizer assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Ou seja, há uma tristeza que nos sobrevém, que vem de Deus, que é Deus falando comigo e com você. A tristeza da culpa pelos nossos pecados não é apenas uma mera acusação de Satanás. Às vezes é Deus mostrando para mim e para você o nosso interior para que nós venhamos a nos arrepender. Olha o exemplo de Pedro. Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Então ele nega a primeira, nega a segunda, na terceira vez o galo canta. E diz o texto que Pedro, caindo em si, como assim, pastor? Caindo em si? Ali a ideia de que ele estava fora de si, do senso da realidade, do que ele estava fazendo de errado. E então ele cai em si, quando o galo canta e desata a chorar, copiosamente. Hoje talvez não tenha um galo cantando para você, mas pode ter certeza, há um pastor, domingo após domingo, quarta após quarta, fazendo essa função, através da pregação do Evangelho. Há um pai, uma mãe, que por vezes chega em você dizendo, este caminho é errado, não faça assim, porque o fim é a morte. E às vezes aquele é o mesmo galo que cantou para Pedro, só que nós não percebemos.
E quando nós não damos ouvidos a isso, o que acontece? Desgraça que segue a mim e a você. Em Israel havia um dia conhecido como Yom Kippur, que era o dia do perdão nacional, onde as pessoas eram, todas elas, era algo que toda a nação vinha participar deste dia. Para quê? Para chorar pelos seus pecados. Tem ali Levítico? Põe, por favor. Levítico 23, 27, olha o que diz. Mas aos 10 deste mês 7 será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Santa convocação para que vocês venham afligir a alma de vocês. Segundo o dicionário The Strong's, dicionário bíblico, afligir é atormentar. Atormente a sua alma, oprima a sua alma. E no dicionário Aurélio, torturar, causar tormento. O que a Escritura está dizendo para nós é: há dias que é necessário que nós venhamos a nos afligir, a nos atormentar com o quê? Com os nossos próprios pecados. Porque só há salvação e uma mudança genuína quando nós paramos de ficar olhando para o pecado dos outros e passamos a olhar mais para o nosso próprio pecado. Segundo, põe ali, por favor, Miguel. Segundo princípio, o pecado, a pecadora encontrou salvação e o santo estava perdido. Olha o verso 48, o que vai dizer. Lucas 7, 48. E disse ela, Jesus dizendo a ela, os teus pecados estão perdoados. A pecadora encontrou salvação e o santo estava perdido. O significado da palavra fariseu, que era o caso de Simão e dessa seita mais radical que havia na época de Cristo, fariseu significa separado, que é sinônimo de santo. Santo é, você é santificado a sua esposa quando você casa, ou seja, você é separado para ela. Quando nós nos convertemos, nós somos separados, santificados para Deus. É a mesma coisa, o mesmo significado aqui da palavra fariseu. E este fariseu, ele era o indivíduo que tentava passar a imagem de alguém altamente piedoso. Ele tentava mostrar para as pessoas o quão piedoso ele era. E dentre esses grupos religiosos, eles pareciam de fato os mais fiéis. Meu irmão, eles davam dízimo de tudo. Do endro, do cominho, era uma plantinha que eles pegavam lá no caixotinho deles, eles vinham, partiam a cebolinha em 10 pedaços, tiravam a 10ª parte e levavam para o templo. Extremamente meticulosos. Só que então Jesus aqui, ele não está falando que Simão não tinha pecado, e que aquela mulher é que tinha pecado. O que Jesus está falando para Simão é o seguinte: rapaz, deixa eu mostrar aqui para você que você é tão pecador quanto ela, e muitas vezes até pior. O seu problema é que você não se enxerga. É que você, comparado com ela, que tem uma fama não, né? Uma má fama aqui nessa cidade, você se acha bom. Mas eu vou falar para você que você é tão perdido quanto ela. E Jesus mostrou isso diversas vezes para os fariseus. Ele vai dizer que, primeiro, este povo não se submetia a Deus. No versículo 30 da pregação da semana passada. Vocês, os santos, não se submetem aos desígnios de Deus. Já começa por aí. Jesus vai dizer assim, tomem cuidado com os fariseus. Por quê? Eles não vão para o céu, eles vão para o inferno. E além de não ir para o céu, eles estão fechando a porta para que outras pessoas também não possam ir. De tão terríveis que eles eram. Jesus Cristo chama esses homens de cobras. Repare que com essa mulher pecadora, com a prostituta, ele não diz raça de víbora. Mas para os religiosos ele diz. Além do mais, esses fariseus foram os homens que conspiraram para matar Jesus Cristo. E então ele dá esse checklist e mostra o retrato de Simão de novo. Simão, e aí? Quem é mais pecador agora? Você continua se achando melhor do que essa mulher que está aqui? Ou você está começando a enxergar que por dentro você é muito pior do que ela? Quem tem mais pecado? Sabe qual que era a diferença daquele fariseu para essa mulher? Ambos eram pecadores. A diferença é que só um percebeu. Ou melhor, só uma. Ambos estavam no mesmo caminho. O mundo ele não é dividido entre pessoas boas e pessoas más.
O mundo, ele é dividido entre pecadores que reconhecem os seus pecados e pecadores que ainda não reconheceram. Só há esse tipo de gente no mundo, pecador. A diferença é que há um pecador que reconheceu que é mau e o outro pecador que ainda não reconheceu. No cristianismo nós vemos perdão para a prostituta. Nós vemos perdão para Mateus, o político corrupto. Nós vemos perdão para um ladrão que aos 45 do segundo tempo ainda praguejava em relação a Jesus Cristo, falando mal dele. Há perdão para todos eles. Só não há perdão para aquele que não se vê como pecador. Porque se você não se vê como pecador, vai se arrepender do quê? Não é? Vai se arrepender do quê? Simão, por não se ver como pecador, a consequência, sabe qual era? Ele não amava a Cristo verdadeiramente. Só ama a Deus de verdade aquele que tem uma plena convicção do quão pecador é. Repare que o texto, Jesus começa a dizer para ele assim: olha, Simão, eu cheguei aqui e você me tratou com desdém. Você não deu a devida honra a mim. Me tratou como uma pessoa comum. Essa mulher, em compensação, olha como que ela me tratou desde o momento em que eu cheguei. Você, Simão, você não providenciou um escravo sequer para lavar os meus pés. Porque naquela época, você sabe, né, as estradas não eram pavimentadas, não haviam carros que soltavam CO2, né? Não sei se é CO2 que solta. Mas havia apenas camelos e jumentos que soltavam caca. Com estradas não pavimentadas, empoeiradas e com fezes de cavalo e jumento para tudo que é lado, e aquelas sandálias abertas, você imagina como ficava o pé das pessoas. É por isso que nas casas mais avantajadas havia um escravo, justamente para que quando as pessoas chegassem, ele lavasse os pés daquelas pessoas, porque eles comiam sentado no chão, não havia mesas. E você imagina, você sentadinho ali com um prato de comida, com aquele cheiro terrível. E Jesus está falando, olha, você não providenciou nenhum escravo para lavar os meus pés. Você nem me cumprimentou direito. Essa mulher está beijando os meus pés desde a hora em que cheguei. Você não derramou nem óleo na minha cabeça. João Calvino, explicando o Salmo 23, ele vai dizer que uma forma de honrar os visitantes era quando se derramava óleo na cabeça da pessoa. E Jesus está falando ali, você nem isso fez, rapaz. Olha essa mulher. Porque quem se considera bom não costuma dar a devida reverência a Jesus Cristo. Quem se acha bom não consegue olhar para Jesus Cristo e ver realmente quem Ele é. É por isso que a fé cristã, você vê ex-prostitutas, você vê ex-assassinos, tudo que é tipo de ex. Mas você não vê pessoas que se acham boas na fé cristã. A atitude dessa mulher foi de total reverência a Jesus Cristo. Comparando com Simão. Como eu disse, alguns davam águas para as visitas ali, né? Simão nem isso fez. Essa mulher, diz a Escritura, que ela chorava, lavava os pés do Senhor com lágrimas e enxugava com o cabelo. Meu irmão, para você lavar o pé de alguém com lágrimas, isso denota um choro copioso. De fato, chorar muito, enxugando ali com os próprios cabelos. Enquanto aquele homem não deu nenhum beijo em Jesus Cristo, nem um ósculo santo, diz a Escritura que essa mulher não parava de beijar o pé dele. Aquele homem não ofereceu nenhum óleo barato para Jesus Cristo. Aquela mulher quebrou um perfume caríssimo. Por que ela muito amou Jesus Cristo? Porque ela viu o quão pecadora era ela. Na minha e na sua vida é assim também. A medida do nosso amor pelo Senhor depende do quão pecador nós nos enxergamos. Se você é aquele crente meio que, mais ou menos, pego firme, volto, é porque é bem provável que você não se enxergou ainda o quanto pecador você é. Porque a partir do momento que nós vamos enxergando, a nossa vida vai mudando. Por que você acha que muitos faltam cultos por qualquer coisinha trivial? É porque para ele o culto é importante, mas não é tão importante quanto o aniversário, né? Ah, onde já se viu? O culto é importante. Ah, mas sair com a esposa também precisa. Tem que ser domingo à noite, 7h30. Semana inteira para sair. Quando nos vemos com bons ou quando nos vemos com poucos erros,
não amaremos a Deus de todo o nosso coração. E à noite que tudo vai ficar pesado. Claro que fica. Se você não se vê como pecador, meu irmão, o culto para você vai ser pesado. Ai, de novo, já é domingo. Puxa vida, hein? Vamos domingo sim, domingo não. Não precisa ser tão religioso desse jeito. Ouvir de novo. Aquelas músicas. Ai, pastor. Ai, aquelas crianças. Ai, os meus irmãos. Tudo começa a ficar pesado. Cultuar a Deus é um peso. Obedecer a Deus é um peso. Ofertar a Deus é um peso. Você pensa que não? Olha, o fariseu, ele não gastou nem óleo, como eu disse, em relação a Jesus Cristo. Essa mulher, ela quebra um vaso de perfume preciosíssimo, que alguns historiadores, alguns teólogos vão dizer que o valor daquele perfume equivalia a 1 ano de trabalho. 1 ano. Imagina você trabalhar 1 ano, salário mínimo aí R$1.000 arredondando. Perfume de 12 conto. Vou quebrar e vou lavar os pés do meu Senhor. Tanto é que por isso aí Mateus vai dizer que alguns disseram assim, que desperdício. Sabe quem falou, né? Judas, claro. Que desperdício. Porque muitos são assim. Eles são extremamente generosos para com eles mesmos. Mas falam em contribuir com Deus e com a obra. Não, mas daí acho que é muito já, né? Acho que não precisa tudo isso. Sabe o que é interessante? George Soros, o fundador da Open Society, ele, até agora, doou 72% da sua fortuna para essa fundação. Uma fundação esquerdista que prega o aborto, o relacionamento entre iguais. Ele doou 72% da sua fortuna para essa fundação. Algo que gira em torno de 31 bilhões. Bi, não é mi. 31 bilhões de dólares para uma associação que luta de forma ferrenha contra a nossa fé. Sabe que eu fico triste? Enquanto ímpios fazem isso, cristãos ficam discutindo para ver se 10% não é muito. 10% do salário de uma vez só? Não, não é possível. Será que Deus quer isso mesmo de mim? Meu querido, quanto maior for a sua noção do quão perdido você estava, do que você merecia, você vai ver que esses mandamentos são tão fáceis de se cumprir. Porque se nós não conseguimos ser fiéis com algo material, e diante de uma tentação onde você está sozinho, onde ninguém vai ver, e se é você no lugar de José do Egito, numa terra distante, onde ninguém sabe nem o seu nome, e a mulher do chefe ali querendo sair com você o tempo todo, vai resistir? Claro que não vai. Salmo 116 diz assim, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então, muitas das vezes tem esse sentimento, né? O que eu posso dar para Deus? Darei a minha vida. Seja fiel com dízimo. Nem tanto. Minha vida até que vai, Senhor. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós, meu querido, essas coisas materiais ficam tão pequenas. Eu lembro uma vez nós estávamos num retiro e meu filho, para variar, né? Mais velho, fazendo bagunça, caiu na piscina. Ele era pequenininho e caiu na piscina lá. E eu estava na cozinha. Eu lembro que o Thiago, meu primo, estava lá. Ele nem pensou 2 vezes em tirar celular, tirar tênis, tirar nada. Já foi, pulou, salvou o menino. Talvez ele não ia morrer, espero, né? Ia só engolir uns bons litros d'água ali. E eu lembro que por conta dessa atitude dele em relação ao meu filho, eu falei, gente, eu sou tão grato por isso que ele fez. Meu filho poderia ter morrido. Agora, olhe de onde Deus nos tirou. E repare o quão pouco nós temos feito a Ele. Devemos fazer mais. E terceiro, para encerrar, põe ali, por favor, Miguel. Tem mais? É 4, eu falei. Isso é terceiro. Agora rapidinho. Terceiro, gratidão é fruto de convicção de pecado. Verso 41, olha o que vai dizer. Lucas 7, 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoa a ambos. Qual deles amarás mais? Os 2 deviam. Então, Simão acerta, né? Aquele que foi mais
que tinha mais dívida e foi perdoado, e esse daí vai amar mais. Para mostrar para mim e para você que a oferta dessa mulher não foi uma oferta de barganha. Eu vou quebrar esse perfume aos pés do Senhor, porque eu fazendo para Ele, Ele vai fazer para mim. Que tem muitas pessoas que fazem da igreja quase que uma bolsa de valores. Investirei para ser retribuído. Querem fazer barganha com Deus. Meu irmão, o que você tem para oferecer para Deus que já não é dele? Hã? Como assim? Fazer uma troca. Senhor, olha, eu te dou aqui e o Senhor me dá lá. Tudo é dele. Mas repare que a gratidão, ela é o princípio da felicidade. Pessoas que são ingratas são infelizes. São. Talvez é isso na sua vida. Como que é a vida da maioria das pessoas? A pessoa está lá morando de aluguel. E o sonho dela é o quê? Ai, casa própria, meio lote que seja. Ai, que vida. Daí Deus abençoa e prospera, consegue casa própria. Ai, Senhor, se fosse pelo menos uma casa de lote inteiro. Aí Deus vai e abençoa com a casa de lote inteiro. Oh Deus, obrigado. Mas uma piscininha nesse calor, hein? Seria bom. E ela não percebe que ela mora na casa da ingratidão. Nada está bom. Até os ímpios concordam que precisamos ser gratos. A questão, sabe qual é? Qual que é a base para mim e para a sua gratidão? Que a base da gratidão de muitos crentes, sabe qual é? É ele olhar um mais desgraçado que ele. Dele, ai, que bom, tem um pior que eu. Tem um ditado, né? Olha, se você está triste porque você não tem chinelo, saiba que tem gente que não tem pé. Ou seja, você está ruim, tem um mais desgraçado que você. Olhe para a desgraça do outro e se anime. E se a gente não reparar, e se a gente não prestar atenção, veremos que por vezes somos assim. Claro, uma vez estava uma reportagem lá da... Minha esposa está aí não, né? Que é uma mulher bonita para arrebentar, a Gisele Bündchen. E... eu estava vendo... O marido dela, irmãos do céu, cara... Muito bonito. Tom Brady, para você ver. Casal espetacular. E então, parece que estava com uns burburinhos lá de que ele traiu ela. Pensa nas irmãs felizes. Ah, pelo menos uma desgraça na vida dela, né? Gente do céu, tudo dá certo? Modelo, bonita, dinheiro, marido desse, um monte de filho, pelo menos um chifre. Às vezes nós somos assim. Eu gosto muito de ver o Neymar jogar, né? Para mim é o melhor da atualidade. Que cara tem tudo, tem dinheiro, tem fama. Meu filho uma vez estava explicando quanto ele ganhava por hora. Ela falou, gente do céu. O cara ganha muito, a gente não consegue idealizar o tanto que é, né? Só que é ímpio. Não dá quase um senso de alegria na gente? Pelo menos isso, né? Ah, aleluia, Senhor. Você quase que torce para o cara não converter. O ser humano é assim. O nosso parâmetro de gratidão não deve ser com o vizinho. Nosso padrão de gratidão deve ser com aquilo que nós merecíamos. E quando você sabe aquilo que você merecia, meu irmão, fica muito mais fácil de você ser grato. Quando você sabe de onde Deus tirou você, fica muito mais fácil de você ser grato. E quarto, para encerrar, põe aí, por favor, Miguel. Quarto princípio, a paz dos pecados perdoados. Versículo 50 vai dizer assim: Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Vá em paz. Não é isso que todo ser humano procura? Paz. Ele quer ter um bom emprego, um bom salário. Se puder um serviço estabilizado, para quê? Paz financeira. Ele não vê a hora de chegar às férias para viajar, para quê? Paz. Às vezes ele está acostumado com uma cidade movimentada, com uma metrópole, e o sonho dele é juntar dinheiro, comprar uma casa no campo, para quê? Paz. Ainda que essas coisas tragam paz, claro que traz. Vai para São Paulo para você ver, é coisa de louco aquele negócio. Deus me livre, aquele lugar. Interior tão bom. Então, o ímpio procura, de todas as formas, algo que lhe traga paz. Mas às vezes ele tem paz. Hoje eu via o cara mostrando a diferença de alguém milionário para um bilionário. Gente, é muita diferença. É muito.
Estava passando cara de iate, assim, falei, gente, iate, que coisa. O outro cara do lado tinha um transatlântico que chegou com um helicóptero pousando no barco. Pelo amor de Deus, não é possível que alguém tenha tanto dinheiro desse jeito. E os ímpios tentam procurar todas essas coisas para ter paz, só que se esquecem de Isaías 57, que diz assim: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Pode ter dinheiro, fama, sucesso, prazer. Paz, a Escritura diz que ele não vai ter. O que Deus está dizendo para esses homens é que aqueles que não se arrependem de seus pecados e vivem dessa maneira, o Senhor os persegue. Não é assim que funciona quando nós quebramos a lei da nossa cidade, do nosso estado. E então, por conta de infringir uma lei, cometermos um crime, um pedido de prisão pode ser emitido a nós. Se nós fugimos, somos foragidos e a justiça vai nos procurar, dentro e fora do país. Estamos sendo perseguidos pela justiça. Aqueles que não se arrependem de seus pecados são perseguidos da mesma forma, só que são perseguidos por Deus. E a Escritura diz que não há um lugar neste mundo onde Deus não esteja. É por esse motivo que em Êxodo 4 vai dizer assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Aqueles que estão no pecado, aqueles que não se arrependem, meu irmão, é só questão de tempo para Deus achar. Deus está à procura e Ele vai achar. Mas para encerrar, em Israel havia algumas cidades que eram conhecidas como cidades refúgio. Para que serviam essas cidades refúgio? Às vezes acontecia de uma pessoa cometer um assassinato e havia um parente que era chamado de vingador do sangue. Ou seja, se aquele homem perseguisse o assassino e matasse o assassino, este homem que o matou não seria preso, porque ele vingou a morte do seu parente. Só que às vezes acontecia de alguém cometer um homicídio sem intenção. Na nossa lei é o que seria o culposo, o doloso quando há intenção de matar e o culposo quando não há. É o cara que andando de carro, a criança atravessou na frente, não deu tempo de pisar no freio, e coisas assim, sem intenção. E para estes que matavam sem a intenção, havia essas cidades refúgio, onde o vingador de sangue também o poderia perseguir. Mas caso ele conseguisse correr e chegar nesses lugares estratégicos, o acesso era fácil a essas cidades. Caso ele conseguisse chegar naquela cidade ali, sabe o que acontecia com ele? O vingador do sangue não podia entrar lá, até ele ser julgado de forma justa. Era livre. Você sabe que essas cidades refúgios é apenas um símbolo do que o nosso Senhor Jesus Cristo é para nós. Ali aqueles homicidas não intencionais poderiam correr para lá. Em Jesus Cristo, até nós, réus confessos, com os nossos pecados, por vezes premeditados, se houver um coração arrependido, podemos correr para Ele. E as portas dessas cidades, ou no caso, os braços de Jesus Cristo, sempre estarão abertos para mim e para você. É por isso que o meu trabalho como pregador, como pastor, é vir dizer a vocês, a mim e a todos nós: se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. Nós não devemos correr de Deus, mas devemos correr para o Senhor. Não importa, meu irmão e minha irmã, o quão fundo você foi no pecado. Não importa o quão horrível tem sido a sua vida. Romanos, Paulo vai dizer assim, 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Apenas Ele pode trazer a mim e a você a paz. Inclusive depois de crente, porque depois de crente a gente continua errando. E às vezes, por conta do erro nosso, tendo um baita conhecimento da palavra, a gente fica acusado. Mas o que a Escritura diz aqui é essas cidades refúgio, ou seja, é o nosso Senhor. Ele continua de braços abertos para todo aquele que se arrepende do seu pecado. É para Ele que eu e você devemos correr sempre. Amém, meus irmãos?